Bom dia para você nessa bela sexta-feira. Finalmente novembro chegou. Depois de Boa. 365 dias. Meu Deus, quem entrou de férias este mês teve 90 dias de férias, cara. Tá difícil. Bom dia, pessoal, para você nesse início de novembro, fim de uma semana de muito trabalho aqui na empresa. Eu acredito que para você também, né? Ah, uma semana que termina com grandes notícias interessantíssimas, né? Diferentemente da semana passada. A gente só Tava caótico. Então, que eu achei algumas notícias bem relevantes ali, comparado com analisando o retrospecto. Tipo, levar um beijo de uma prima. Aí é paia, né? Levar um beijo de uma prima. O Douglas ele já ativou o modo sexta. O modo E- sexta tá ativado. Aproveitando o ensejo, né? Estou aqui com meus grandes jogadores caros aqui, Douglas, o nosso Beckham dos finanças. Bom dia. Agora, Bom dia. agora Bom acabou. dia a todos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Manuel. Bom dia, Bom Brenner. dia. Beijador de prima. Ele Ele que disse. Ele que É disse. verdade. Não, mas sabe, velho, quando eu era pequeno, velho, tinha briga pra ficar... Tipo assim, quando eu era bem nenenzinho assim, tem umas notas. Vamos! E Sério? também eu tenho aqui Todo comigo mundo queria ficar grande pegar eu, Manuel Tirra, né? Bom dia, Manuel, bom né? dia, querido Brenner. Bom dia, Lucas. Bom dia, o Becker aqui. Bom dia, senhoras e senhores. E se você for prima do Douglas, comenta aí. Então, pessoal, semana, como comentei, termina com notícias interessantíssimas aqui na nossa economia que dá muito pano para manga. Essa expressão é interessante. Pano para manga. Muito pano para manga. Será que era difícil fazer manga antigamente, né? Precisava de mais pano. Eu acho. Deve ser. Então, em primeiro lugar, a gente tem sobre a OCDE, tá? Brasil é o segundo país com mais fluxo de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso que é muito legal. A gente não está falando de fluxo de capital para mercado financeiro direto. Outra coisa aqui, tá? Mas vamos comentar em breve. O governo, ele busca alterar, poder para alterar o orçamento sem aval do Congresso. Isso aqui é bastante curioso, né? Perigosíssimo. Em sequência, nós temos ações da Uber caindo e justificativas para isso. E a Klabin que aprova uma nova política de dividendos, tá? Mas antes de entrarmos a fundo nessas notícias, vamos para os índices. Então vamos lá começar, que aqui é um programa de tradição, né? Tava lendo aqui as informações, por quê? Os dois índices nossos principais ali, o Ibovespa e também o IFIX, teve queda ali ontem. E a justificativa é porque teve ali um setor financeiro ali em queda, mas olha o tanto que é interessante, os resultados do Bradesco vieram muito acima ali do que os especialistas estavam projetando, tanto ali na queda do PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, como também outras linhas de negócio ali qualitativa do banco vieram melhores, e mesmo assim teve queda ali tanto na parte das ações preferenciais como também nas ações ordinárias. O que mais teve de queda ali foi as ações no final 4, né, preferencial, que caiu 4,39. Então isso puxou de alguma forma ali o índice, que é muito concentrado ali também no setor financeiro, então isso acabou trazendo uma perda ali nos índices no fechamento de ontem. Já na parte dos Estados Unidos, a gente tem todos os índices subindo, principalmente ali o S&P 500 futuro e também Nasdaq futuro. Isso aqui já foi muito... Isso aqui foi bem diferente do que do Ibovespa, porque os resultados tanto da Amazon e também da Intel foram bem acima do que os analistas estavam projetando, então isso puxou também os índices para cima. E também os investidores também estão aguardando aqui os dados dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que também caíram mais do que o esperado. Então, de alguma forma ali, tem puxado os índices nessa manhã para cima. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente tem todos os índices caindo, exceto ali de Hong Kong, 0,93 de alta. Então, interessante aqui, porque a maioria, geralmente quando cai ali é a China ou o Japão, mas todo mundo tá caindo ali, só o índice mesmo de Hong Kong tá subindo. Isso aqui também é muito por conta ali de dados também que os investidores estão aguardando ali as decisões de juros do Federal Reserve e também as eleições americanas, porque tanto, por exemplo, se o Donald Trump vence, a gente já sabe que vai ter
uma certa resistência ali em relação mesmo aos produtos chineses, então isso pode impactar ali a economia doméstica da China. 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 E também tem alguns dados também do PMI, ali no caso aqui a gerente de compras ali da parte chinesa, que ficou 50,3, superando a expectativa. Então assim, quando ficar acima de 50, quer dizer que você tem ali um desenvolvimento maior ali, pelo menos na parte de compras ali das empresas, porque é como se fosse uma entrevista com o gerente de compras ali das empresas. Então quando ficar acima de 50, quer dizer, é uma percepção mais positiva em relação ao que o mercado estava projetando, porque estava projetando uma mediana de 49,7, então, ou seja, uma retração ali, pelo menos no curto prazo da economia. Na parte da Europa, a gente tem todos os índices subindo, principalmente ali o Reino Unido 0,54 e também o DAX da Alemanha 0,38. Isso aqui foi muito puxado também pelos mercados dos Estados Unidos e também dados também mais positivos ali, tanto os estados corporativos das empresas, inflação e orçamento também do Reino Unido. Então foi um debate ali que os investidores, não debate, né? Os investidores estavam aguardando isso, então trouxe ali uma expectativa positiva para esses índices nessa manhã. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 3% e o Brent subindo 2,80, chegando a $74,86 o barril. E o nosso querido minério de ferro está caindo 1,47, chegando a 108,13. E agora, fechando na parte de moedas e cripto, a gente tem uma alta ali de 0,30 do dólar, chegando a R$ 5,78. Uma queda do euro de 1,5, chegando a 6,20. E o nosso querido Bitcoin cedendo aqui, nas últimas semanas está subindo muito, chegou até $72 mil nos últimos programas que a gente tem Nosso feito. Querido? Não, eu esqueci o querido. Querido Meu é negócio Chegando ali a Negócio é Ethereum. 69.409 mil dólares. Tem a galera que também gosta muito do Ethereum, eu particularmente acho que o Ethereum pode ajudar mais ali na parte sociedade, né, dos Eu contratos gosto muita só gente. de ouro. Que Bitcoin? Você gosta de ouro? Bitcoin, reserva de valor. Nunca será. Você tem Eu cara vi. mesmo de funkeiro, que gosta de ouvir um claro, funk, um trap, só falta correntão o colar de ouro. aqui, ó. Exatamente. Usar um relógio só de ouro aqui, ó, e mandar ver. A música do Eminem. Do Eminem. Eminem. Tum, 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 tum. Você acha que ele ouviu Racionais? Claro que não. Ah, Eu gosto daquela do Influência 50 Cent. do Douglas aqui. dos 50 centavos? Many, E aí, daqui a pouco a gente chega no pedreiro, hein? Não, sai fora. Vamos mudar. Vamos mudar. Ai. Então, pessoal, o que vocês acham, antes de a gente entrar nas notícias aqui internacionais, do Halloween? Ontem a gente teve uma festa. Tivemos uma festa aqui pro pessoal da empresa de temático, né? De fantasias, Halloween. E muitas fantasias interessantíssimas, para não dizer inusitadas, né? E Raul de Che Guevara. Eu vi. Muito bom. O que vocês acham dessa importação de cultura? Vamos criticar ou não? Eu acho que a gente poderia criar o nosso, né? Imagina Qual só. que seria o nome do seu evento de Dia dos Mortos? Acho que Quadrilha Goiânia. Goiânia, acho que tá. Do quê? Não. Isso aí já deve. Me remete à festa junina, não? É verdade. O Lucas já foi pro lado ali mais sombrio. Halloween, quadrilha. O nome é diferente, né? A gente teria que pensar em algo aí mais voltado pra nossa cultura aqui, que também é forte, né? Mula sem cabeça, nessa parte aí. Curupira. Curupira, Saci, Quem sabe, né? Se o Boto se for lá, isso que também, tem uma né? lenda também com o Pô, Boto. eu tinha medo do Boto. O pessoal da minha família aí, as mulheres, sempre morri de medo dessa Mas história esse do Boto. movimento do Halloween aqui também tem pouco tempo, né? Assim, tem o quê? Vamos pegar uma década que isso aí chegou mais forte no Brasil, porque antes não era muito comum você ver as empresas se fantasiando ou ter festas, era bem... Não, fantasia era só um pretexto pra piscina do É Gugu. engraçado que a gente teve ET de Varginha. Varginha. ET de Varginha. Varginha. Bom, pessoal, então no âmbito internacional, nós temos as ações da Uber caindo, com desaceleração das reservas. Bom, as viagens aqui dos passageiros no serviço da Uber cresceram num ritmo mais lento, né, Douglas? Não, exatamente. A empresa... Detalhe, assim, a empresa teve resultados um pouco mais lentos em relação a outros períodos,
mas já é o segundo ano, assim, não fechou o ano fiscal agora de 2024, mas já está tendo projeções positivas dos analistas em questão de resultados mais positivos ali, em questão de geração de caixa e também lucro líquido. Falo isso porque a empresa conseguiu ter ali um lucro líquido na casa de 2,61 bilhões no terceiro trimestre e um lucro operacional recorde também. Já a parte ali do EBITDA também teve crescente. Então, assim, é uma recuperação da Uber em relação até ao projeto que era embrionário na época, ali na época de 2011, 2012. Então, agora a empresa está conseguindo se recuperar. No caso, o CEO trouxe aqui como justificativa o reconhecimento ali de um custo adicional ali dos seguros dos carros, porque teve maior repasse ali dos preços das seguradoras para a Uber. Então a Uber também tem parcerias não só com a parte de carros, mas também transporte de frete, você também tem a parte de delivery também, então você tem a parte ali dos seguros nos seus imobilizados da Uber. Então isso aqui, de alguma forma, ele teve que repassar isso aqui para o seu consumidor final. E se a gente for analisar, o que eu queria trazer também é sobre questões de produtos elásticos e inelásticos. Porque, por exemplo, uma das justificativas que foi o crescimento do seguro e também os próprios clientes optaram ali por transportes mais baratos, como carros particulares e também ali transporte público. Então isso que já demonstra que às vezes uma empresa aumentar muito o preço, pelo menos no curto prazo, você pode ter queda da demanda. E na economia mesmo ali, tanto na parte de microeconomia e macroeconomia, isso que é mais na parte ali de microeconomia, a gente estuda sobre a sensibilidade do preço e também da demanda dos produtos, porque tem empresas que fornecem serviços essenciais, como a parte de alimentação, como a parte também de saúde, que às vezes você consegue ali aumentar o preço e não tem uma queda tão grande da demanda. Agora, produtos que às vezes não são tão essenciais, ou então tem produtos que é bem semelhantes e substituídos, você consegue ali, substitutos no caso, você consegue ali ter melhor forma ali de preço e mais acessível para o público, que é mais sensível ali também na parte do aumento do custo ali para essas empresas. Então, isso aqui é só um detalhe mesmo da Uber. Você anda de Uber? Ah, eu andava mais. E você não anda também não, né, mano? Muito pouco. Não, Bem esporádico. e legal a estratégia da Uber, que aqui quando dias de lazer, porque ele separa dias úteis e dias de lazer. Então, sábado, domingo, dias de lazer. O que? Na avaliação deles? Como que é isso? Porque, por exemplo... A precificação é diferente? Exatamente, porque teve queda nos dias diários, assim, que as pessoas precisam ir pro trabalho, enfim, tem várias atividades diárias. O resultado, se tivesse tirado o reconhecimento aqui dos dias não úteis, que é aí que teve o maior aumento dos preços, o resultado vinha melhor. Então, é uma curiosidade também da Uber. Então, imagina só, quando você está em dias de lazer, a política da Uber também de preço, ela consegue aumentar mais, porque tem mais demanda também de pessoas querendo sair, então... Então, são sensibilidades diferentes. O Douglas estava falando aí sobre a sensibilidade... sensibilidade... De preço, assim, aumenta o preço, a demanda cai. Então, sim, mas tem um termo específico na microeconomia que agora eu não lembro, mas é uma agrega tudo, é sensibilidade, elasticidade e demanda, se eu não me engano. Preço da demanda. Quando você tem essa análise de oferta e demanda aí para esse sentido. O que é isso, né? Alguns produtos e serviços, eles têm um grau menor ou maior de inelasticidade, ou seja, as pessoas estão mais ou menos suscetíveis a abdicar aquilo. A título de exemplo, a gente vai para produtos mais essenciais, extremos para que todo mundo entenda. Carne. Cara, se a carne fica cara, a carne vermelha, você vai procurar o quê? Você vai procurar um frango, certo? Certo. Não vai procurar um peixe, um frango, uma linguiça ali, né? Mais barato. Então é sobre isso, a elasticidade, o quão as pessoas estão dispostas a pagar um preço mais caro. E aí existem alguns bens que as pessoas não têm interesse em nem trocar por um substituto próximo, né? Um substituto, elas deixam de consumir mesmo. Então, a gente tem sapato, talvez marcas, né, diferentes sapatos. Sapato, a pessoa vai consumir tênis, né? Sempre existe essa relação de elasticidade aí entre os produtos. Mas você consegue me dar um exemplo de um produto que sob o preço a pessoa deixa de consumir? Geralmente alimento, vestuário, são produtos mais... tem um teor essencial maior, né? Consegue vir à mente aí alguma coisa? Tem aquele...
que substitui o óleo mesmo, que a gente até tava falando que subiu muito o preço. Qual que Tipo, substitui o preço. Não, mas por exemplo, se a gente for pegar aqui um pão mesmo, não, acho que não. Não, acho Viu? que não- É muito quando a difícil. gente traz pro mundo o real. dia a dia é difícil. Não, É. não é que é difícil, é porque a gente sempre tende a trocar por algo que traga uma utilidade próxima. No caso da Uber, as pessoas estão tentando ir de ônibus, de carona, tentando mudam, tem uma mudança nas relações quando os preços das coisas aumentam e dificultam a vida das pessoas, né? Uhum. Então, pô, a gente pode falar aí de quando não é essencial para sua vida, celular, câmera, Sim. tá? Câmera, essa câmera que você está assistindo. Pô, eu quero me profissionalizar ali na minha produção de conteúdo e tudo mais e vou comprar uma câmera. Pô, eu quero trocar de câmera. Depois que a minha câmera já tá velha. Não vou trocar porque ela tá cara. Não vou trocar por outra coisa. Ou vou deixar de produzir o meu conteúdo. Algo mais nesse sentido, né? Esse assunto de inelasticidade ou elasticidade oferta-demanda. No caso da Uber, eu tenho uma percepção de que o problema aqui no Brasil, pelo menos aqui na nossa região, em São Paulo também sinto isso, é de oferta. Verdade. Então, você tem um efeito dos custos, né, que são repassados ali talvez para os motoristas. Não percebo esse aumento de preços. Eu ando de Uber, vendo de meu carro. Não percebo esse aumento de preços no serviço. E tenho a percepção de que o motorista é muito onerado, Sim. sabe? Pelo quilômetro rodado. Pô, você tem um custo enorme de carro aqui. Ele é muito onerado. Depreciação. O aluguel é complicado, então existem novas empresas ali. Tem uma no aeroporto aqui de Goiânia que está alugando semanalmente a um preço interessante, mas os motoristas não escolhem. E aí o motorista acaba indo para se eu não me engano, um Sandero. Entre um Sandero e um HB20 só tem esses dois lá, mesmo preço, e aí o HB20 entra no Comfort e o Sandero não. Ou é o contrário, se eu não me engano. Não, é o Sandero que entra no Comfort e o HB20 não entra. Aí o cara fica puto. Pô, eu poderia ganhar mais com assim, Os dois modelos. mas é um carro de menor qualidade. Eu prefiro outro carro aqui, que é muito mais confortável, mas um Sandero que tá. E não faz sentido. Então, talvez tenha um problema também aí de gestão que não estão jogando nos preços, tá? Mas uma empresa que lida em muitos mercados, ela vai lidar com muitos públicos, muitas percepções, muitos tipos de ofertas e demandas e elasticidades diferentes para os seus produtos. Faz sentido para vocês? Sim. A leitura de mercado totalmente diferente. O mercado nosso, o mercado americano, pega aqui Goiânia e vai pegar o mercado do próprio São Paulo. É diferente, bem diferente. Legal. E para vocês de casa, fez sentido? Comentem aí se as falas do Brennerzão aqui fazem sentido. Acho que falei muito, tô olhando no tempo ali, ó. O pessoal tá falando... Rumo ao recorde hoje. Falou que o Douglas, se eu e o Douglas estivéssemos juntos, o pau ia torar aqui, né? Não importa, hoje é recorde. Então, seguindo, cara, a gente tem uma inflação monitorada pelo Fed, tá em linha com expectativas para setembro. Isso aqui era tipo show de Sepultura aqui em Goiânia, arroz de festa. Mais do mesmo. Qual que é a sua percepção sobre isso aqui, Manuel? Bom, o nosso querido PCI, né, que é o índice, tem o PCI que é o mais famoso e que é o mais amplamente divulgado lá nos Estados Unidos, que é como se fosse o IPCA, só que o Fed ele gosta de olhar para o PCI. E o PCI ele teve aí um aumento de 0,2 em setembro em relação ao 0,1 ali em agosto, só que ficou em linha, dentro da expectativa que o mercado tinha, então teve ali um aumento na inflação, mas dentro do que a mediana dos economistas e do mercado de forma geral ali tinha. Na base anual, a gente teve aí um aumento de 2,1 em setembro, frente a 2,3 em agosto, ou seja, a inflação anualizada aí teve até uma leve redução e também dentro da expectativa. O único problema aí da inflação que foi reportada é com relação ao núcleo. Mesmo tendo reportado aí um aumento em linha, só que quando você vai olhar ali para a parte de serviço, a gente teve aí já um aumento muito expressivo, que registrou ali de 0,3 em setembro, frente a 0,4 ali
que tinha em agosto, mas a expectativa era de ter um aumento de 0,2. Então isso acabou gerando aí uma elevação e gera aí uma pressão, porque como a parte de serviço e de consumo das famílias está mais acelerado e também teve um aumento da renda das famílias, que antes você tinha ali um efeito inflacionário, mas não estava tendo esse reflexo ali no aumento da renda das pessoas, estava tendo até uma redução da poupança. Agora já começou a inverter, está tendo um aumento da renda das famílias, está tendo também de novo um leve aumento na poupança, o que gera aí um pouco mais de pressão inflacionária no sistema. O que isso traduz para você? Nas próximas semanas aqui, na segunda semana aí de novembro, a gente já vai ter uma reunião do FONC, que é o departamento ali que faz a política monetária dos Estados Unidos, e também vamos ter aqui em ambiente nacional, e em dezembro mais uma reunião também. Isso pode indicar que o Fed, em vez de ter mais um corte de 0,5, como ocorreu no mês passado, em setembro no caso, pode não acontecer aí esse mesmo corte de 0,5. Pode acontecer um corte menor de 0,25, que acabou gerando aí uma volatilidade no mercado, então pode ter aí taxas de juros nos Estados Unidos num ambiente mais alto por um tempo mais prolongado. Então isso acabou jogando um balde de água fria nos índices ali e também na sensibilidade aí do mercado com relação à flexibilidade aí da política monetária. Então é esperar aí os próximos dados de divulgação no mercado. Também o auxílio-desemprego veio abaixo do que o esperado, mas isso já era esperado, porque a gente até falou há tempos atrás, quando estava acontecendo ali os 2 furacões ali na Flórida e nos outros estados da zona leste ali, da costa leste, desculpa, dos Estados Unidos, que é básico da economia americana, que você demite as pessoas quando tem essa prévia de grandes furacões, de grandes tempestades, e depois você volta a contratar essas pessoas. Então, esse era já um movimento que a gente esperava aí dentro dessas semanas. As pessoas são demitidas, furacão acontece e contratam de novo? Isso é a flexibilidade do mercado do trabalho americano, né? Que a gente até falou ali, que basicamente você só não pode demitir a pessoa de forma sem nenhuma justificativa quando é para alguma questão de discriminação. Fora isso, eu estou ali com o meu negócio e vou ver que nas próximas 2 semanas eu vou ter aí uma tempestade, vou ter que fechar, eu vou ter até que reconstruir, porque eu não sei qual vai ser o impacto. Eu tenho o Douglas ali, o Lucas e o Breno, que são os meus funcionários, vou demitir, porque eu vou pagar para eles não estarem produzindo para mim. Então você já demite as pessoas ali, não vai ter os custos de demissão como é aqui no Brasil, você já deixa isso atrelado com você e fala assim, assim que eu recuperar eu já contrato vocês aqui de novo. É só algo temporário. É o que acontece muito ali na dinâmica da economia americana. Sim. Que loucura. Além de você, só pegando esse gancho em questão, agora até uma ideia para quem faz orçamentos mesmo, eu tive uma pequena experiência nessa parte de orçamento, em questão de custos também. Porque, por exemplo, é flexível, você consegue desligar ou também admitir uma pessoa, é mais rápido e também o custo trabalhista também nos Estados Unidos é bem menor do que o do Brasil. Por exemplo, às vezes o empresário brasileiro está passando por um processo de expansão e está crescendo e ele faz um orçamento considerando às vezes só o valor ali que vai pagar, às vezes para o colaborador, né? E às vezes no orçamento é importante também colocar os outros custos também, tanto na parte do orçamento ali para você contratar ou também demitir. Então qual que seriam os custos, né? Seria o INSS, férias, 13º também. Na parte dos resultados da empresa sempre tem que provisionar ali 1/12 também de férias, também a parte do FGTS. Então tudo isso de alguma forma, claro, aí a gente tem que analisar assim, é um direito do colaborador, mas também é um custo maior também para a companhia. Então às vezes lá nos Estados Unidos você tem um custo bem menor ali nesses passivos também para desligar ou também para contratar as pessoas. Isso também justifica muito a geração de emprego dos Estados Unidos, porque a gente tem umas taxas de juros bem altas da série histórica e mesmo assim o payroll, que é a geração de emprego ali, vem também batendo recorde. Então mesmo com a economia contracionista, Banco Central aumentando o juro, ela consegue ainda bater recorde e de alguma forma gerar valor ali para a economia. É daí que sai a sensibilidade maior de políticas monetárias e fiscais, né? Você tem uma facilidade muito maior de contratar e demitir. Então, um aumento de juros tem um efeito muito rápido. Muito. Né? Mas só que tem um ponto também que é da economia americana, que não é tão comum, é comum, mas não é tanto difundido, que é do americano ele ter um segundo emprego, né? Que isso também entra lá na estatística, e o que aconteceu muito durante esse período aí de inflação é do americano ter que ter um segundo emprego para complementar a renda, que era o que a gente estava falando, que a renda não está
aumentando, então a pessoa está tendo que procurar uma outra fonte de renda para manter aquele mesmo nível de renda antes desse período de inflação, antes do período de pandemia. É claro, a gente está num movimento aí de reestruturação. E um outro ponto também que o Douglas falou, de questão de crescimento da economia, e mesmo assim, você tendo um nível de emprego aí, de criação alto, tudo ok, sem dúvida nenhuma, eu concordo com isso, só que leva em consideração também os reajustes que o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos faz frequentemente, só que isso não é divulgado na mídia. Ele sempre erra. Ele joga ali uma quantidade de vagas que foram criadas e depois passa ali 1, 2 meses, ele faz o reajuste sempre para baixo. Então também é uma forma aí de manipular a saúde financeira ali, ou a saúde de da economia expectativas, como um todo. talvez. Falar assim, estamos gerando mais emprego do que... E os empregos ali, geralmente, quando você vai fazer a abertura, é mais voltado para empregos voltados para o governo, para a entidade governamental ali, de forma direta e indireta. Acho que eu comentei outra vez aqui, mas inflação é muito sobre expectativas. Na nossa teoria, o que a gente utiliza de ortodoxia aí na economia, de cálculo, né? A gente tem um componente e componentes da inflação que são expectativas, é o que você espera. Os próprios títulos aí, o que é a implícita, né? Verdade. Então, acreditar que as coisas estão melhorando influencia na inflação. Muito. Então, o Douglas estava comentando isso sobre o empresário. Pô, se você é empresário e não provisiona esses custos, você pode ter um problema de fluxo de caixa. Tá? Então é muito importante, joga pelo menos duas vezes aí o valor do colaborador, 2,08, tá? Que aí você já provisiona férias, 13º, se um risco, né? Coloca aí 50% de risco, caso você tenha que demiti-lo. Então é muito importante para a organização financeira da sua empresa. Ótimo conselho do Douglas. E no âmbito nacional agora, né, finalmente, depois de muitas falas aqui, a gente tem a OCDE, né? Brasil é o segundo país com mais fluxo de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso aqui, de novo, não é sobre capital entrando para investir na Bolsa de Valores aqui. A gente está falando de investimento direto. Então, gente de fora comprando empresa, fusão de empresa aqui, M&A, sei que lá, investindo em tecnologia, esse tipo de coisa. Isso aqui é muito legal, cara. Excelente. Exatamente. No dia que a gente trouxe uma notícia que a Microsoft investiu mais de 14 bilhões de reais aqui no Brasil em questão de linhas de parte de processamento de nuvens também, você já trouxe um ponto, assim, caramba, eu acho que o nosso país está indo para um momento, assim, E também tem muita questão mesmo de ter alterado ali as linhas de crédito das empresas de rating, né, as classificações, então isso que ajudou também, que de alguma forma você tem uma classificação mais, tanto saindo do B para A ali. Você fala que uma segurança jurídica? Também, então essas classificações de rating também, claro, você pode falar, mas por que no subprime elas não estavam ajudando o investidor? Era um outro contexto, então, assim, por mais que elas a gente pode ter algumas observações a fazer dessas empresas, mas ela utiliza critérios bem sólidos ali para fazer análise. Então, só mostra mesmo que o nosso país tem avançado de forma lenta, mas tem avançado em busca ali também de fazer captação ali dos investidores estrangeiros. Eu só queria trazer essa informação um pouquinho mais breve mesmo, porque é muito, muito legal esse dado que a gente tem, só perto mesmo dos Estados Unidos. E se a gente for pensar, o Brasil é um dos principais destinos ali de investimento para países emergentes, porque a gente tem a China e tem a Rússia, que até o próprio relatório aqui da OCDE traz que tanto a China ali teve queda na parte de captação de recursos, muito por conta do contexto geopolítico. Então você tem um risco ali também, incerteza econômica no país. A Rússia nem se fala, a Rússia já até do sistema financeiro global já sabe. Não é aquela carne Swift. Então, ela parou de consumir o Swift. Então, assim, não tem nem como discutir em relação à Rússia. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa, ter responsabilidade fiscal, saber ter segurança jurídica, tanto o executivo, conversar com o legislativo, o judiciário, conseguir... Claro, eles têm que ser independentes, mas
tomar decisões também, precisa ter uma certa harmonia ali de responsabilidade, a gente tem tudo para captar recursos e também desenvolver o setor produtivo. Que como o Breno está falando, isso aqui não é investidor vindo especulando em bolsa, é vindo gerando emprego e renda para a população. Então, de alguma forma, isso que mostra também as vantagens competitivas que o nosso país tem, porque a gente é um dos maiores produtores ali de produtos agrícolas, né? Tanto a parte de soja, carne bovina, tem também a parte ali de exportação importante ali. A nossa indústria tem se recuperado. É claro que a gente não está nas maiores índices ali de produção como era em 2011, por exemplo. A gente tem uma parte de ociosidade, que é o percentual que ainda... Por exemplo, você tem uma escala de 100% de produção, você está produzindo 85%, você tem uma ociosidade de 15%. Então, a gente tem que melhorar muito isso. Mas em relação aos países do bloco ali, do BRICS, por exemplo, o nosso país é um dos que mais tem capacidade de pegar essas oportunidades do investidor estrangeiro. Não, inclusive eu estava comentando com o Douglas ontem, né? A gente estava conversando sobre, se eu não me engano, a B3 ela tem projeto para facilitar a abertura de capital de empresas menores, né? Médias empresas. Então, que movimento é esse? É um movimento para que empresas que elas não conseguem ali com o custo de funding, né? O custo de crédito, o spread do país, nosso país é muito alto. Você tomar empréstimo para sua empresa, vou abrir capital. Abrindo capital, cara, você tem gente de fora investindo aqui. Olha o cenário. Europa explodindo, cara. Europa explodindo ali, OTAN não sabendo o que vai acontecer, Trump, o que o Trump vai fazer com aquele pessoal ali. Oriente Médio. Conturbado. Cara, aquilo ali não tem nem o que falar. Tá maluco? O Irã, quando o Irã começa a querer ver o pau torar ali, e Israel mais ainda, e é uma guerra total. Já pensou uma guerra total, cara? É uma guerra mundial mesmo. Então, o que sobra? Cenário O que sobra? Com sobra China... países mais China com freio de né? mão puxado. É aqui, sabe? Então, assim, acredito nas oportunidades, acredito que o desenvolvimento não vem por meio dos estímulos públicos, né? Em função do contexto, em função da dimensão do nosso país, das oportunidades. 90% do nosso orçamento está comprometido com despesas obrigatórias. E só 10% que é discricionário. E que é essa parte estratégica de investimento. Então, nem o Estado brasileiro mesmo consegue investir mais nesses setores mais produtivos. Então, acho que é o momento mais próximo que a gente chegou mesmo, se a gente pegar o Brasil de 2014 para cá, nos últimos 10 anos foi uma década perdida, acho que esse é o momento mais importante geopoliticamente e também de posicionamento do nosso país para atrair investimento estrangeiro. O que acontece na China e na Rússia, por exemplo, é questões deles, né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. A gente tem que, nesse momento, a gente tem que vender o nosso país, criar teses de investimento mesmo para atrair gente para cá, como Cara, todo mundo faz. Né? Imagina, você tem empresas de tecnologia conseguindo captar recursos de fora e se tornando competitivas, né? O que a gente tem de indústria aqui no país? Quando a gente fala de competição. Pô, a gente tem... quem se deu bem que é sindicalizado, bem regulamentado, os sindicatos eles lidam com a regulamentação, né? Então, a indústria até do agronegócio, assim, apesar dos pesares, né? Apesar de ser mais competitiva ali, dependendo do produto. Mas a gente vê que são empresas que estão tranquilas ali, que já conseguiram sobreviver e conseguem sobreviver nessa regulamentação. E aí alguém que tenta entrar tem uma barreira enorme. A barreira de entrada para competição em vários setores aqui no país é enorme. Então, imagina pequenas e médias empresas conseguindo captar com mais tranquilidade, menos burocracia, recursos no mercado de capitais e na bolsa de valores. O quão você acelera, você dá emprego, você acelera aí o desenvolvimento do país via bolsa. Isso eu acredito muito nisso, espero muito nisso. É por isso que eu trabalho nessa área aqui. Eu realmente acredito no Brasil, pessoal. Viva o mercado capital. Viva. Tomara que ele só fomente, que ele cresça assustadoramente, porque se a gente for pensar o potencial que a gente tem de
de investimento e de poder estar fomentando essas empresas é espetacular. Porque eu vim de banco, tá? Eu vim de corporate, eu sei como o spread ali mata as pequenas empresas. E no momento que você mais precisa de ajuda é onde você é mais, vamos dizer assim, arrancado literalmente o seu couro. Então, assim, grandes corporações têm spread muito baixo ali. Pequenas corporações ou médias corporações, como o Brenner falou, não vão conseguir esse mesmo nível de competitividade. Então, se ele vai para o mercado de capital e consegue ter um fund mais barato, perfeito. Cara, se eu tenho uma empresa que já está ok ali financeiramente, e aí eu tenho um pouco de investimentos ali nos CDBs e tal, deixo um capital parado, eu consigo fazer um crédito colateral para ter mais crédito, sabe? Então o custo de crédito fica muito mais reduzido. Se sou uma empresa nova e tal, estou faturando rápido, é difícil eu conseguir esse crédito com o banco, eu preciso de 12 meses, preciso contar uma história ali, sabe? Eu preciso de muito mais afinco para conseguir passar numa avaliação de crédito de exceção. Então, realmente, o spread brasileiro é complicado. Então, avançando aqui, porque a gente já falou demais sobre esse assunto, vamos falar do nosso governo um pouquinho, né? O governo que busca alterar aí, busca poder para alterar o orçamento sem aval do Congresso. O que você acha sobre isso aí, Manuel? Então, as famosas aí, orçamento que até o Douglas falou aqui, são de despesas próprias, despesas fixas ali, né? Que a gente não tem como que alterar. Você já tem ali boa parte do orçamento comprometido, que é 90%. Hoje o governo ele já consegue fazer a alteração desse orçamento até 30% do valor, sem precisar de passar ali pelo parlamento. O que o governo está tentando, e que provavelmente deve ir para a semana que vem, ou então no mais tardar aí na segunda quinzena de novembro para votação no parlamento, é que isso seja alterado e que esse valor aí aumente para 100%. Ou seja, o governo teria um famoso cheque em branco aí na sua mão, para poder fazer o que ele desejar, sem precisar pelo aval ali dos parlamentos. Por que o governo está querendo fazer isso? É para não ter mais aquele problema do déficit. Porque aí, se tiver com algum problema de déficit, o mercado estiver olhando ali de forma negativa, ele vai lá e corta do nada alguma despesa obrigatória, talvez. Vai lá e corta algum benefício fiscal, vai talvez cortar a aposentadoria de alguém que você conhece. Isso pode acontecer? Estou só falando que isso tem probabilidade de acontecer, não quer dizer que isso vai acontecer, mas aí o governo vai ter essa autonomia para poder fazer essas modificações. Em vez de cortar gasto de forma séria, de ser ali um país que é mais centrado no saneamento das suas despesas, ele quer arrumar o famoso jeitinho. Ah, beleza, eu tinha ali aquele limite que está me limitando a ter o controle do meu orçamento, vamos tirar esse limite, não vamos, em vez de buscar entrar dentro de um enquadramento, de um orçamento fiscal adequado, a gente vai para um lado muito mais inadequado. A gente quer tirar esse limite. Se o limite já está sendo ineficaz em alguns pontos, a gente vê aí o nosso histórico de pedaladas fiscais, de problemas fiscais, que isso não é novidade no Brasil, estão tentando fazer essa alteração aí para ter o famoso cheque em branco, que aí geraria aí uma grande dor de cabeça, viraria aí um descontrole que a gente não sabe o rumo que isso poderia acontecer. E aí queria trazer um pequeno detalhe aqui, porque essas despesas obrigatórias que o Douglas falou, que hoje é 90% dos nossos gastos, e que provavelmente o déficit hoje em 2024, a previsão é que chega aí nos 66 bilhões, eu fiz ali um levantamento aí junto a alguns artigos, e tem aí a probabilidade em 2027 com despesas não discricionárias, que são aquelas que você não tem nenhum vínculo, que você tem liberdade, que geralmente são essas que fazem fomentar a economia brasileira, que fazem crescer, ela em 2027 vai chegar a 0,6% do PIB. Só que em 2030 isso é pior, 0,1%. Ou seja, como que a gente vai trabalhar com um orçamento que boa parte dele já vai estar vinculada a despesas obrigatórias e as despesas discricionárias, que é o que faria alavancar ou faria a economia fomentar de forma sustentável no longo prazo, vai estar comprometido. Então, uma opção que a gente tem é, fiscal precisa sem dúvida nenhuma ser resolvido, mas um outro ponto também é, a gente não tem como ficar só dependente do governo, a gente tem que olhar também para iniciativas privadas aí, para a gente conseguir tentar alterar o rumo desse Brasil através de fomentos como o próprio Brenner trouxe aqui, fomentar mais o nosso mercado de capital. Só que é claro, um depende do outro. Se não tiver aí uma sinergia entre essas ambas partes, a gente não vai conseguir avançar. A gente tinha uma notícia, inclusive, que linkava com isso,
que era que a gente tinha o Tesouro IPCA 2029 batendo o seu valor mais alto no ano, se eu não me engano, ele bateu Sim. IPCA mais 6,68. Então isso linka muito, né, cara? Por quê? Porque você tem aí uma taxa muito alta. Então, eu tenho a percepção de que a implícita ali, a perspectiva de inflação está muito descolada, né? Você tem uma dívida ali sendo aumentada de uma maneira, um risco, atrelando um risco muito maior a essa dívida. Pô, quase 7, quase IPCA mais 7. E um risco soberano. Tipo. Um risco sobre para onde que a gente vai, cara. E aí a gente tem conflito no Oriente Médio, a gente tem conflito, preço do petróleo estoura, o que acontece? A inflação vai junto. Né? A inflação regaça. E aí? E esse IPCA mais 6 aqui? E a nossa dívida, para onde ela vai? Então, tá muito em voga aí o assunto de dominância fiscal. Porque esse tipo de coisa, cara, isso aqui é uma crítica mesmo ao Banco Central, né? Esse tipo de coisa aqui, esse tipo de condução de não crítica da condução da dívida, eu acho muito perigoso. Por quê? Porque a partir do momento, se a gente entrar num cenário de dominância fiscal, o que é dominância fiscal? Cara, aumentar juros, reduzir juros, não tem efeito nenhum ali na inflação. O Banco Central perde o controle. Totalmente. O cupom ali perdem o controle do cenário. Então, aí depois políticas macroeconômicas mesmo de emissão de moeda e tudo mais começam a perder efeito também. Então, essa condução aqui da dívida, eu acho que a gente tem que olhar com mais criticidade isso aqui, cara. E aí, ao mesmo tempo, nós temos de novo, o custo do funding aumentando, os bancos pequenos tentando ser mais competitivos e aumentando o custo do funding ali, colocando um 140% CDI, né? A gente percebe muito 2027 e 2028, por que será? Um IPCA mais 17, 18? Que loucura é essa? Né? Então, assim, custo do crédito aumentando à força, a dívida ali sendo conduzida e emissões aí muito estranhas, muito erradas e um olhar muito pouco sensível ao que está acontecendo lá fora, talvez. Então, acho muito perigoso. Tá? E aí o governo aparece querendo alterar orçamento. Isso aqui é meio Guido Mantega, né? Então, porra! Que é isso aqui, mano? Em sequência, pessoal, não vou perder o controle, tá muito bom esse dia, começou muito bem. Então, em sequência, nós temos aí notícias não tão irrelevantes. Mas vamos pros comentários, né? Já que a gente pesou um pouquinho o clima, vamos pros comentários Vamos agora. deixar mais leve isso. Vamos falar com a galera que tá mandando aí muitas notícias. Notícias não, recomendações de música, né? De cantores aí. Cara, um novo quadro agora que o Edson colocou aí pra gente. Não, quem criou foi eu. Não venham tirar. Verdade, desculpa, chefe. Não, é verdade. Porque assim. O Edson que colocou isso na minha cabeça terça-feira. Mas realmente foi você. Não. Esse aqui é o Brenner Music Index ou Sideshow Bob. O Edson quer ser o Zuckerberg, roubando as ideias o usurpador, mano. Thomas Edison. Tá maluco. Assim, semana que vem vou apresentar pra vocês aí as notas consolidadas em formato de índice, beleza? Boa. Então, se eu apresentar aqui, né? Mas eu não sei, estão me tirando. Jamais. Não, a sexta-feira é sua cadeira agora. Acabou. E aí, pessoal, nós temos muitos comentários interessantíssimos. Não deu, realmente não deu pra escutar tudo, tá? Mas final de semana tá aí pra isso, né? Nos nossos momentos mais íntimos. Então, cara, no último nós tivemos Manu Gavassi, Chris Cordon, Zezé de Camargo. Se a saudade a solidão machucar. Tu, Rammstein, do Ross.
João Carreiro e Capataz, Tião Carreiro e Pardinho, Querosene. Então, assim, uma amplitude de gostos, de conhecimentos. Soco Matinal também é cultura, pessoal. Então, vamos colocar aí essas músicas aí no índice. Não sei se vocês querem também uma playlist do Soco Matinal informal, né? De músicas que foram sugeridas. Deixem nos comentários aí. O gosto musical do Douglas, que é importante. Do Douglas, que é importantíssimo. Eu coloquei Carl Douglas, aquela que é de Kung Fu, passando... É Kung Fu Fight. Mano, é uma das maiores músicas que, nossa... A gente tem que fazer o Lembro demais do índice meu das pai, músicas meu que pai. o pai do Douglas ouve. Meu pai meu pai era... Esse meu pai é a fera. melhor, esse é o Meu pai melhor foda índice que a gente mesmo. tem que fazer, porque boa parte das músicas que a gente ouve aqui antes de iniciar o programa, aí o Douglas ele fala: "Essa meu pai já ouviu. Ele dançava pra caramba." Então a gente tem que começar a fazer Não, uma tem que playlist. juntar então as músicas do pai do Douglas e do pai do Zé, porque o pai do Zé ele canta. É, Ele tem gosta uma de um- dupla, se eu não me engano. qualquer dia a gente tem que Lá no- contratar lá o no pai sul. do Zé pra vir aqui fazer uma palhinha pra nós. Um pagode aqui na É. igreja. Minha sugestão então de música hoje vai ser Village People, INCA. Ó, Nossa, muito bom. Sextou, né? Demais. boa. Hoje é um belo dia pros cornos também, né? Porque, cara, sexta-feira é dia Ainda bem que eu não tenho é dia namorado. pô, tô sofrendo, vou pegar o dia pra sofrer mesmo. Se você perdeu seu amor aí, você tá em maus bocados, Liga pra sua prima. Pede um beijo. não liga pra sua prima, não. Liga, como diria o Cristiano Araújo, liga pra aquela pessoa agora aí, ó. Fala, amor, tô morrendo de saudade. E aqui é uma referência do show do Cristiano Araújo em Cuiabá, ali ao vivo. Ei, Caso indefinido. Caso indefinido, essa é a minha deixa aí, pessoal. E caso indefinido, Cristiano Araújo. Se você não conhece Cristiano Araújo, hoje é o dia de você sofrer. Boa. Então, lendo os comentários aqui, mano, colocar aqui que o Lucas Conrado, ele falou o Sideshow Bob BR. O pessoal me chamou de Sideshow Bob. Pearl Jam Alive. Pô, Essa é Pearl boa, Jam hein? a live é muito bom, cara. Eu gosto de Black. Muito de Black. Todo karaokê eu canto Black. Boa O também. Edu tá em tudo aí. Sempre participando. Edu, obrigado. Experimenta fazer palha italiana com paçoca esfarelada no lugar de farelo de biscoito. Açúcar em volta. É que o Matheus veio aí com as dicas culinárias no último programa, né? Então aí o Edu também em contribuição aí trazendo. Essa aí eu nunca experimentei. É uma sugestão também pro final de semana, então. A gente Faz tava uma indo opção. pra Festa Fantasia. O Matheus, ele falou, ele ligou pra alguém do nada, assim, do carro. Cara, minha mochila tá aí perto. Aí, o que é isso? Ele desesperado. Tem uma lasanha nela. Guarda na geladeira, porque é meu almoço de amanhã, pelo amor de Deus. Me lembrei disso agora. Prioridade. Prioridade da... Disso agora. Porque foi um choque, assim. Ele, cara, minha mochila tá perto de você, pelo amor de Deus. É o jeito dele mesmo. Tipo, É dele o jeito mesmo. dele mesmo. Então, o Isaac Fabrício, obrigado pela dica da palha. O Isaac Fabrício, essa é pra quem é do Mato Grosso, né, e vive esse translado. Mato Grosso do Sul. Que se transporta carga, né? João Carreiro e Capataz, ele indicou aqui. Vamos ouvir, né? Ô, Lucas, você gosta? Cara, não é o que eu coloco pra ouvir, não. Mas eu ouço. Se tiver ali no rolezinho, Não entendi. Você não coloca pra ouvir, mas ouve. mas ouço. Mas ouça. Não, e o Isaac Fabrício, já que ele tá no trecho, ele deve conhecer o DJ Fagner também. Aí. DJ quê? Fagner. É o Ah. famoso aí, da BR-153, Belém, Brasília. Das madrugadas. Das madrugadas. Cara, obrigado, aproveitando a todos os caminhoneiros aí do nosso país, que, pô, vocês são muito importantes. E principalmente aquele que dá seta pra você, pra direita, falando que tá livre, que você pode Nossa. ultrapassar. Esse é o meu Esse aí governo. é uma lenda.
Monstro sagrado. Monstro sagrado. Lenda do Lago Ness. Nós temos o Fio Ribeiro aqui, 9605. Pô, eu monopolizei os comentários aí, desculpa, pessoal. Essa pergunta é pro Guilherme Godoy. Pera aí, vou chamar o Godoy. Brincadeira. Brincadeira. O crescimento artificial da economia por estímulo governamental não justificaria a queda do desemprego? Até porque o setor de serviços, que gera mais emprego, tem a capacidade de responder mais rápido a esse estímulo artificial. Ou seja, a dúvida é, a queda do desemprego não afasta o crescimento do PIB por gasto do governo descontrolado? Grande abraço. Então, assim, não é tão artificial, porque o governo ele compõe a economia. Nós temos empregos ali atrelados ao governo, no setor público. Nós temos uma distribuição de renda. Então, estímulos do governo contam no consumo, tá? Então, quando a gente fala de PIB, a gente está falando de consumo. Então, se eu tenho o governo estimulando a economia para produzir empregos, independentemente do serviço que você tem, mais serviços, mais dinheiro circulando, você aumenta a conta de consumo, certo? Se as pessoas consomem mais, independentemente do estímulo, você tem mais aumento do PIB, tá? Então, a lógica aqui não é essa, tá bom? Queda do desemprego e PIB não andam juntas assim, não. Concorda, mano? Sim, concordo, sim. Acho que foi claro. Será que eu respondi? Foi claro, bem claro. Beleza. Tem mais José aqui, Douglas, que comentar? O José Eduardo, ele pergunta se vamos ver a Petrobras voltar na casa dos R$20. E também fez outra pergunta, né? Se vamos parar de ser assaltados na bomba de gasolina ou irá baixar o preço. Bom, isso aqui é um problema. Eu vou responder a pergunta da segunda para a primeira. Porque essa questão da bomba de gasolina, qual que é o problema? Quando o Brent estava algo em torno ali de 85 a 90 dólares, bem no início desse ano, o governo nosso estava subsidiando o preço, tanto que tinha uma diferença de quase 20% em relação ao que estava o preço internacional em relação ao que a gente estava cobrando em questão da gasolina. Agora hoje, se tivesse... Aqui que entra uma parte interessante. Se a gente tivesse ido para o livre mercado, questão ali de liberdade dos preços, hoje a gente teria uma gasolina um pouco mais barata, porque o Brent não tá tão caro assim, tá algo em torno de 74 dólares no início dessa manhã que a gente estava olhando. Então, imagina só, chegou a 90 e tinha um preço muito artificial ali na bomba para o cliente final. Então, se não tivesse interferido diretamente no preço, a gente teria ali uma parte mais, um valor mais acessível ali para o público final. Agora, em questão da Petrobras voltar na casa dos R$20, eu já vou trazer uma visão mais de curto prazo, porque longo prazo a gente nunca pode saber, né? Por exemplo, em 2015 a Petrobras chegou a quase R$8, R$8,80, R$8,50. Então, pode acontecer que um dia chegue, mas estou falando no curto prazo, acho que as tendências hoje geopolítica e também o cenário da Petrobras não me diz que ela vai chegar a R$20. Mas como o mercado... quando ela caiu, ninguém falou, pô, vai chegar 8, 9, 10, 11. Meu amigo, não espere isso. Vai que tem um novo Joaquim Levy por aí, ó. Um ministro pedindo renúncia. O problema de governança ali é igual, é mato. Então, você já pensou, Douglas, se o Haddad fala, cansei, vou sair, e aí o Lula coloca um cara bem ortodoxo aí no mercado? Esse mercado derrete, hein? E as estatais, então, vai junto. Cara de cavalo, não faça isso. Haddad, cara de cavalo. Bota o Zé o Andrade tem que ficar aí. Da Petrobras. Zé de seu. Faz isso aí não. Vai pra R$3. Nossa, que filme de terror. Chama o Meirelles. Mas estão voltando, né? Acho que já os processos dele já não é. Questão pública aí já não é um problema, né? Agora é só questão de filme mesmo. Mas assim, olhando os indicadores,
Se ela for para R$20, pelo menos aqui no preço do valor patrimonial, ela teria hoje uma relação de 0,71, porque hoje no preço atual dela, ela tá com 1,24. Como que eu cheguei nisso, né? Porque o valor patrimonial da ação ali da Petrobras é R$28,83. Então, se ela cai para R$20, você vai estar comprando um patrimônio da empresa com desconto. Só que em relação ao desconto da empresa, ela chegou em 2015 a estar uma relação bem menor, de 0,34. Que aí, no caso, é o preço do valor patrimonial da época. Que também foi uma das grandes oportunidades para os investidores que acreditaram no papel. Então, assim, só respondendo de uma forma bem simples mesmo, eu não acredito que no curto prazo possa cair para R$20, a não ser que depois desse programa alguma coisa muito fora do contexto ocorra. Mas se os dados estiver agora o mesmo, o cenário do contexto geopolítico continuar do jeito que está, a tendência talvez é que esteja uma estabilidade do preço, ou então até aumentar, porque o Brent também pode ter um acréscimo ali em relação ao preço que ele está hoje de $74. Se estoura uma guerra aí, o pau tora. Lá no Oriente Médio. Cara, a gente tinha uma notícia não tão irrelevante aqui da Klabin. Só que eu tô olhando ali o horário. Será que a gente bate uma hora? Só de zoas. O recorde já foi, né? O recorde já tá estabelecido. Você consegue sintetizar isso aí, ô Douglas? Assim, a Klabin ela aprovou uma nova política de dividendos. Acho que tem muita gente que pode se interessar sobre isso, mas você pode explicar de maneira... não precisa ser 30 segundos não, mas vamos... Sim, é porque antes era 15% e 25% do EBITDA, agora passou para 10% e 20% do EBITDA. Então, de certa forma, o percentual ali vai ser menor. Mas teve um dado importante da Klabin que também veio com a nossa nova política de dividendos, que é a parte ali da relação do endividamento da empresa, porque agora ela colocou um teto máximo de até 3,9 vezes o EBITDA em termos de ciclo de investimento. Então, às vezes, o investidor vai receber menos em questões ali da parte do provento, mas a empresa vai estar menos alavancada. Então, isso aqui ajuda na questão da sensibilidade do ativo. Então, você também melhora ali a questão do fluxo de caixa. Isso melhora a governança, né, cara? Também. Isso é interessante. Muito então, bom. assim, eu particularmente achei isso muito positivo do ponto de vista da administração da Klabin, porque é uma empresa que sempre precisa estar fazendo ciclo de investimento, então ela coloca um teto ali e também remunera o acionista com base no EBITDA, que é o primeiro indicador ali de geração de caixa. Então seria talvez essa finalização aqui da parte da Klabin. Klabin aí melhorando, né? A gente também tinha sobre o preço dos grãos aqui, que seguiram direções opostas em outubro, né, Manuel? Soja. Isso, de forma recorde aqui, outubro aí, soja teve aí um leve recuo de 1,49, basicamente porque teve chuva aí na América do Sul. É notícia boa para a produção, só que não é notícia boa para a cotação, porque se tem excesso de oferta ali, você não tem uma demanda nesse mesmo patamar. Então, tem aí pressão sobre o preço, por isso que caiu. Trigo já foi o contrário, como tem probabilidade ali de seca nos Estados Unidos e na Rússia, que são aí um dos maiores produtores, acabou aí tendo uma alta de 3,12% aí no mês de outubro. Isso aí é devido ao que eu falei da possível seca e também problemas aí com o inverno, que lá no hemisfério norte está chegando aí já a estação do inverno. E o milho também subiu, por quê? Porque milho e trigo, eles têm essa correlação, porque são utilizados aí para a parte ali de ração, para alimentar os animais. E como tem essa sinergia aí, acabou gerando aí um aumento. E partindo para o cacau e café, Cacau, maior produtor ali da Costa de Marfim, principal exportador, teve aí também uma queda, porque também teve aí um excesso de oferta. E o café choveu, aliviou, café teve aí um arrefecimento, porque agora já tem probabilidade de crescimento. Fechamos o agro. Então vamos encaminhar com essa bicuda matinal aí pro final, pros nossos recados finais. Vamos começar pelo Manuel já para engatar a fala dele. É no futebol que a gente sempre fala, pra gente não perder aí a nossa tradição. Premier League sempre você vai olhar, tem uma rodada, tem jogão. Então tem aí Arsenal e Newcastle,
E um grande clássico que já foi bom, que é Manchester United e Chelsea. Hoje você for olhar para os dois, eu não sei nem mais reconhecer a Não escalação. sei nem fazer a formação. Eu acho que o Lampard tá até lá hoje. Se brincar, se colocar o Lampard, é capaz ele substituir com maestria ali os jogadores. Principalmente o Manchester United, que depois que o Ferguson saiu, aí o Manchester United voltou para as origens, literalmente, voltando aí a ser um time pequeno, de baixa expressão, ali, em questão de resultados, né? Os fãs do Manchester City agora vão ficar todos felizes. E na Espanha, aí vem aqui o nosso pesar aí, que as chuvas que aconteceram ali na Espanha foram muito severas e vai ter até o jogo adiado de Valência e Real Madrid, mais de 159 pessoas que faleceram, uma grande tragédia, mas ao mesmo tempo ainda vai ter jogo lá e vai ter Barcelona e Espanhol, que é o clássico ali da Catalunha, mas fica aí o nosso pesar aí nesse quesito aí pra Espanha. E Douglão, nosso Beckham aqui, qual que é a sua curiosidade? Tinha uma curiosidade pra falar aí. Não tinha. Não, mas essa curiosidade acho que esse recado final é muito mais importante do futebol. E só queria falar de uma curiosidade de um clássico também, que lá na Espanha a gente tem vários países. Deixa a China pra lá. Vamos falar de futebol. A gente tem um país basco e também tem um clássico também, quando é Athletic Bilbao e Real Sociedade. Tem um clássico esse basco. É bom, hein? E tem o clássico da Catalunha, que é a parte ali do Espanhol e do Barcelona. Batemos 1 hora aqui, senhores. Batemos o recorde. Ó. Bora! Parabéns, não. Parabéns. Essa foi boa, viu? Eu sabia que esse momento um dia ia chegar. Então, meu recado final, pessoal, é comam maçã, tá? Maçã é bom pra boca, pra limpar os dentes. O que você tá rindo? Coloca lá, coloca no YouTube aí. Coloca no YouTube, Daniel Fraga. Coma maçã. E abacaxi também. Não, ele não fala de abacaxi, ele fala coma maçã. Ah, você não pegou. Você não pegou essa. Nossa! Pessoal, fiquem com Deus. Foi incrível. Sexta-feira. Tem que estar no. Já passa ali, né, no seu Pedro ali e compra um. Pessoal, ótima sexta pra vocês, ótimo final de semana, fiquem com Deus. Se beber, não dirija, mas se beber, me chama. E se colocar no 2.0, esse programa ainda não bateu o recorde, então vai dar uns 30 minutos. Fechou. Vila!